Essa aula é tida como uma das aulas mais complexas do ensino médio. Então, se você está desistindo, eu te peço uma chance para que eu possa te ensinar de fato, de uma vez por todas, o que é a respiração celular, tá? Pessoal, adianto que é uma aula muito longa, mas se você chegar até o final, eu vou resolver duas questões do Enem e uma do ano passado, tá? Mostrando que cai de fato. E eu te adianto mais uma coisa, uma questão do Enem vai sair da aula de hoje. Então te peço que você acompanhe do início até o fim, que você vai entender de uma vez por todas a respiração celular. Se você está no ensino superior, essa aula ela é mais simples, ela é voltada para o ensino médio, mas isso não significa dizer que você vai perder tempo assistindo. Eu até recomendo que você assista a aula para depois entender o conteúdo do ensino superior. Fechou? Pessoal, vamos entender a respiração celular, que nada mais é do que o nosso corpo pegar uma molécula de açúcar, uma molécula de glicose e transformar essa molécula em energia. Tá? Dito isso, turma, é muito comum hoje em dia a indústria alimentícia, a indústria fitness que está em ascensão, vender produtos dizendo o seguinte, ó, compre esse energético que ele é zero carbo. Pessoal, o que significa isso? Energético é algo que vai te dar energia, não é? Agora, zero carbo, como? Carbo é carboidrato, carbo é açúcar. E a energia que o nosso corpo utiliza, ela vem da molécula de glicose, vem da molécula de açúcar. Então, na verdade, o correto seria: compre esse estimulante que ele vai induzir seu corpo a quebrar o açúcar do seu corpo. Só que do ponto de vista de marketing não seria benéfico para essas indústrias, tá? O que eu quero que você perceba é que não existe um energético que não vai te dar açúcar, tá? Essas moléculas estimulantes, esses produtos estimulantes, na verdade, possuem cafeína e taurina. E a cafeína e taurina vai induzir seu corpo a quebrar moléculas de açúcar que já estão no seu corpo, que você ingeriu através da alimentação. Pessoal, antes de continuar, é importante diferenciar duas coisas: a respiração sistêmica da respiração celular. A aula de hoje é sobre respiração celular, que diz respeito à produção de energia, tá? Utilizando também o gás oxigênio, que a gente vai entender o papel do gás oxigênio. Agora, a respiração sistêmica, o sistema respiratório, por exemplo, ele diz respeito à captação do gás oxigênio e transferência do gás oxigênio dos pulmões para a corrente sanguínea. São conceitos diferentes, fechou? Então vamos continuar. Então, dito isso, nós precisamos entender que a energia ela é essencial para todas as formas de vida. Turma, não importa se é uma planta, um fungo, um protozoário, um animal ou uma bactéria, todos esses seres vivos vão utilizar da energia e ela é necessária para que os organismos possam desenvolver suas funções celulares mais básicas, seja reprodução, procura de alimento, tudo isso precisa de energia. E é interessante que você já tenha em mente que parte dessa energia é convertida em calor. Se você colocar sua mão abaixo de sua axila nesse momento, tenho certeza que ela está quente. Porque o nosso processo de produção de energia, de pegar um alimento e transformar esse alimento em energia, não é 100%. A gente sempre dissipa algo e a gente dissipa essa energia em forma de calor. Tudo bem, Luiz, mas você está falando de energia. De onde é que vem essa energia? Qual o primeiro organismo que vai produzir essa energia? O primeiro organismo, pessoal, é um organismo fotossintetizante. Veja, uma planta, por exemplo, em uma organela chamada de cloroplasto, ela faz fotossíntese. Eu imagino que todo mundo saiba o que significa fotossíntese, que é produção através da luz, né? O que é que esse cloroplasto faz? Ele pega uma molécula de gás carbônico mais a molécula de água com energia luminosa e produz moléculas orgânicas. Adivinha que molécula orgânica é essa? O carboidrato, o açúcar. Além de produzir essa molécula orgânica, ele produz também oxigênio, tá? Então olha que interessante, através da fotossíntese, gás carbônico e água forma açúcar, que é o carboidrato, mais oxigênio. Esse açúcar e esse carboidrato é utilizado por nós através da respiração celular, que é a aula de hoje, principalmente nas mitocôndrias, para produzir o quê? Energia, ATP e energia térmica, que é o calor também. Quando a gente produz energia, nós liberamos gás carbônico e água. E esse gás carbônico e água é utilizado na fotossíntese para produzir açúcar e oxigênio, e você perceba que isso vira um ciclo. Então nós, nesse exato momento, estamos liberando pela respiração, estamos liberando gás carbônico e água. Esse gás carbônico e água é utilizado pelos organismos fotossintetizantes, como as algas, as plantas, por exemplo, para produzir moléculas orgânicas, que é o carboidrato, tá? A glicose. Além do carboidrato, além da glicose, ele é produzido oxigênio. Esse oxigênio e essa glicose, em nossas células, principalmente na mitocôndria,
é convertido novamente em gás carbônico e água, e vocês percebam que fica nesse ciclo. E é daí que vem a nossa energia. Pessoal, a glicose que é produzida na fotossíntese, ela pode seguir por duas vias: fermentação ou respiração celular. A fermentação é uma aula específica só para ela, que eu já vou gravar em seguida, tá? A fermentação, ela produz energia, só que em baixa quantidade. Mas a respiração celular vai produzir muita molécula energética que a gente vai aprender até o final da aula. Como é a respiração celular, que é o foco da aula de hoje? Turma, a respiração celular, a molécula de glicose que possui 6 carbonos, tá? A molécula de glicose, ela será oxidada. O que significa isso? Ela será quebrada, desmontada e combinada também com gás oxigênio para produzir o quê? Gás carbônico e água. Então, olha que interessante. É a glicose que vira gás carbônico, tá? Então, o que você come, você elimina do seu corpo através da respiração, através do gás carbônico, tá? Além de produzir o gás carbônico e água, nós temos de quebra a energia, que é o que a gente quer, tá? Então, a respiração celular nada mais é do que um processo que usa oxigênio, principalmente no terceiro passo que a gente vai ver, tá? É um processo que usa oxigênio, no qual vai quebrar uma molécula de glicose, que é uma molécula mais complexa, em moléculas de gás carbônico, água e energia. Essa produção de energia, turma, ela vai seguir 3 regiões. Ela passa por 3 regiões. A primeira é o citoplasma da célula. A segunda região será a mitocôndria, que é uma organela também da célula, tá? E a terceira região de produção de energia será também na mitocôndria, nas cristas mitocondriais. Aqui está a imagem para você entender, ó. Aqui é uma mitocôndria, tá? É a organela que está dentro da célula, a mitocôndria. E perceba que a mitocôndria ela possui uma membrana externa que recobre a mitocôndria, e além da membrana externa, ela possui essa membrana interna, tá? Também é uma bicamada lipídica. Tanto a membrana externa é uma bicamada lipídica, quanto a membrana interna também é uma bicamada lipídica. Perceba que a membrana interna, eu vou desenhar ela aqui, membrana externa da mitocôndria, e aqui a membrana interna. Perceba que ela possui essas ondulações. Essas ondulações formam as chamadas cristas mitocondriais, tá? Então, a molécula de glicose, ela vai começar sua produção de energia aqui no citoplasma da célula, depois ela é enviada para o interior da mitocôndria. No interior da mitocôndria, pessoal, o segundo passo de produção de energia vai acontecer aqui, ó, no interior, que é chamada de matriz mitocondrial, tá? Aqui é a região da matriz mitocondrial. É o segundo passo da produção de energia. O terceiro passo são nas cristas mitocondriais. Então, aqui nessas dobras da membrana interna da mitocôndria, possui uma série de proteínas, que a gente vai aprender, que é responsável pela terceira fase de produção de energia na célula. Então, como a célula produz energia? Ela produz em 3 passos. A glicólise, que é produzida no citoplasma, o ciclo de Krebs, que é produzido na matriz mitocondrial, e a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, que é produzida nas cristas mitocondriais, que a gente vai aprofundar ao longo dessa aula. Estou indo bem com calma para que você possa entender a aula do início ao fim. Tudo bem que a gente está produzindo energia, mas o que é essa energia, pessoal? A energia ela vai ficar armazenada em uma molécula chamada de ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? É uma molécula cuja conformação ela permite armazenar muita energia. Onde é que fica a energia utilizada para o nosso corpo? Ela fica armazenada nas ligações químicas. E a molécula de ATP possui uma conformação complexa e essa conformação ela permite armazenar muita energia. Então, a glicose que é consumida na nossa alimentação, ela irá ser transformada em moléculas de ATP, a grosso modo, tá? A gente vai entender. Em moléculas de ATP. E esse ATP possui uma conformação que armazena muita energia. Veja comigo na tela. Do que é composto uma molécula de ATP? Veja, antes de virar ATP, a molécula ela é chamada de ADP. O A vem de uma base nitrogenada chamada adenosina. Aquela mesma base nitrogenada que é presente no nosso DNA ou no RNA, por exemplo. Além da adenosina, tem uma molécula de açúcar chamada de ribose. Então possui a adenosina, que é uma base nitrogenada, uma ribose e 2 fosfatos ou fósforo inorgânicos. A adenosina difosfato porque possui 2 fosfatos, tá? Quando essa molécula ganha mais um fosfato, o ADP é transformado em adenosina trifosfato.
trifosfato, porque vai possuir 1, 2, 3 fosfato. É o ATP, adenosina trifosfato, que possui uma conformação rica em energia. Quando a nossa célula utiliza essa energia, o ATP ele volta a ser ADP. Veja, o ATP que tem 3 fosfato vai utilizar essa energia, ou seja, ele perde esse fosfato e libera energia e volta a ser adenosina difosfato. Então, o ADP é convertido em ATP e depois o ATP é novamente convertido em ADP e fica nesse processo de conversão de ATP em ADP e vice-versa, tá? É importante que você anote no seu caderno que algumas moléculas possuem não a adenina, mas sim a guanina, que também é uma base nitrogenária que fica no DNA ou no RNA, por exemplo. E quando a guanina está presente, nós temos, ao invés do ADP, nós temos um GDP, que é convertido em GTP, que é uma molécula energética, e depois esse GTP será convertido em ADP, para esse ADP ser convertido em ATP. A gente vai observar que um dos processos de produção de energia consiste basicamente em produzir um GDP para GTP, para ADP, para ATP, mas não fique grilado com isso agora. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a molécula de ADP, adenosina difosfato, é convertida em um ATP, adenosina trifosfato, e o ATP armazena muita energia que será utilizada pela célula. Um exemplo de gasto de energia é justamente a contração muscular e também o movimento flagelar. Turma, olha aqui um flagelo de um espermatozoide, por exemplo. Ele é muito longo. A gente sabe que esse espermatozoide vai ter que nadar muito desde a vagina até o útero, até a tuba uterina. Ou seja, o espermatozoide ele precisa de muita energia, tá? Então, um exemplo de gasto de ATP intenso é justamente através da produção de ATP pelas mitocôndrias no espermatozoide. Onde é que esse ATP será produzido? Aqui, ó, na região chamada como peça intermediária, tá? Essa região do espermatozoide possui muitas mitocôndrias, que são as organelas que produzem muito ATP. Então, o espermatozoide é um exemplo. Um outro exemplo é justamente durante o movimento muscular. Tá aqui um exemplo muito claro. A gente utiliza o açúcar e o oxigênio para produzir ATP, movimenta o músculo. Como movimenta o músculo, gastou o ATP, ele volta a ser ADP e fosfato inorgânico. E esse ADP e fosfato inorgânico entra na mitocôndria novamente para que ela possa produzir ATP novamente, tá? Então veja, é um processo natural do nosso corpo, desde o movimento de um espermatozoide até a contração muscular. Todo momento estamos utilizando ATP e nesse exato momento você está utilizando muito ATP para tentar entender essa aula. Antes de avançar, eu preciso que você entenda o conceito que é da química, mas se você não entender, você não vai conseguir compreender essa aula. E é por isso que muitos alunos acham essa aula muito complexa, porque falta muita base de outras disciplinas como química e física, tá? Pessoal, o conceito que eu quero que vocês entendam é o conceito de oxidação e o conceito de redução. Veja, se a gente pega uma molécula aqui, um composto A, por exemplo, ele está com 2 elétrons, tá? Se esse composto A, que está com 2 elétrons, perde esses elétrons, ele vira o composto A sem os 2 elétrons, concorda comigo? Como ele perdeu esses 2 elétrons, nós dizemos que esse composto ele foi oxidado. Agora, toda vez que esse composto que não tem determinado elétron, tá? Toda vez que ele ganha esses elétrons, nós dizemos que o composto foi reduzido. Quando a molécula perde elétrons, ela foi oxidada. Quando a molécula ganha elétrons, ela foi reduzida. Aí você vai dizer, professor, mas como que ela está ganhando e está reduzindo? Aqui é um assunto de eletronegatividade que eu não vou abordar agora com vocês. Mas eu quero que vocês mentalizem isso, tá, turma? Perdeu moléculas, perdeu elétrons, essa molécula está sendo oxidada. Ganhou moléculas, ganhou elétrons, essa molécula está sendo reduzida, tá? Tudo bem que esse conceito ele é abordado para elétrons, mas aqui na respiração celular ele também vale para a presença de H+, tá? Para a presença de hidrogênio. Então, quando uma molécula, ela, por exemplo, perde hidrogênios e perde elétrons, nós dizemos que essa molécula foi oxidada. Quando essa molécula, e que molécula eu estou falando? Do carboidrato, eu estou falando da glicose. Quando a glicose ela ganha elétrons ou ela ganha hidrogênios, nós dizemos que ela foi reduzida, tá? E quem é que faz esse tipo de perca, esse tipo de ganho de elétrons e hidrogênio na respiração celular? São 2 moléculas chamadas de NAD e moléculas chamadas de FAD. O NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo. E o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Não precisa decorar esse tipo de nome. O que eu quero que você perceba é que tanto o NAD quanto o FAD são moléculas responsáveis por oxidar ou reduzir
a molécula de glicose, tá? Geralmente elas vão oxidando, elas vão roubando hidrogênios e vão roubando elétrons, tá? Todo mundo conseguiu compreender isso, turma? É muito importante, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, porque a partir de agora, eu vou falar toda hora que o NAD, por exemplo, está virando um NADH. Então, se o NAD, por exemplo, está virando um NADH, você tem que concordar comigo, ó, o NAD+, por exemplo, ele está virando, ó, um NADH. Concorda comigo que esse não tinha um H anteriormente. Como ele ganhou um hidrogênio, nós dizemos que ele está sendo reduzido, está ganhando hidrogênios e está ganhando elétrons. Então, eu vou representar o NAD assim e vou colocar 2 elétrons nele, tá? Então, o NAD, ele é reduzido e vira NADH. Como o NAD foi reduzido, na verdade, ele oxidou uma molécula anterior. Que molécula anterior é essa que ele vai oxidar? É a molécula de glicose. Aqui eu tenho um resumo das 3 fases da aula de hoje. Nós vamos abordar aqui a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Eu preferi gravar a aula toda na sequência para que você não se perca, tá? Acompanhe comigo na tela um pequeno resumo. O que a gente quer é basicamente desmontar, é basicamente oxidar, tá? Slide anterior, nós vamos oxidar, vamos remover elétrons e vamos remover hidrogênios da molécula de glicose. Por isso que nós vamos desmontar essa molécula de glicose. Para isso, nós vamos utilizar 3 fases, 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Perceba que a glicólise, lise significa quebra. É a quebra da molécula de glicose onde? No citoplasma da célula. Aqui não é a célula, aqui está mostrando a organela chamada mitocôndria, tá? Então a glicólise, ela vai acontecer no citoplasma e vai produzir uma molécula chamada de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, sim, vai entrar na mitocôndria, vai entrar sob a forma de acetil-CoA, que a gente vai aprofundar, tá? Essa molécula que era ácido pirúvico, que era glicose, que agora é chamada de acetil-CoA, ele entra na etapa 2, que é o ciclo de Krebs. Do ciclo de Krebs, ele vai ter uma série de etapas, mais especificamente 8 etapas, que vai sair o quê? Moléculas que foram reduzidas, ou seja, moléculas que ganharam hidrogênios e elétrons. E para onde vão essas moléculas que foram reduzidas? Essas moléculas vão para as cristas mitocondriais. Olha uma crista aqui gigante mitocondrial. Lembra que a mitocôndria ela é formada por uma membrana interna que forma cristas. E nas cristas mitocondriais terá a maior produção de ATP, porque aqui nas cristas tem uma série de proteínas que a gente vai aprender mais para frente. Depois da cadeia respiratória, que é o passo 3, que está acontecendo nas cristas mitocondriais, será produzido o ATP. E esse ATP ele é externalizado para fora da célula, para que a célula possa realizar todas as suas funções. Então veja, a respiração celular, que é o processo de produção de ATP através de uma molécula de glicose, vai seguir 3 etapas. A primeira é a glicólise, que acontece no citoplasma da célula. O segundo é o ciclo de Krebs, que já acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E o terceiro é a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Fechou? Vamos entrar agora na glicólise, que é o passo 1 dos 3 passos de produção de ATP. Turma, a glicólise é a fase 1 de produção de ATP. Ela possui 10 fases. Mas, logicamente, eu não quero que vocês decorem as fases, eu quero simplesmente que você entenda o processo. Então, veja, nós temos aqui, basicamente, uma célula. Nós temos aqui a mitocôndria da célula, que possui uma membrana externa e uma membrana interna formando as cristas mitocondriais. Eu estou desenhando para você agora uma molécula de glicose. Pessoal, a molécula de glicose, ela possui 6 carbonos. E essa molécula de glicose, ela é muito grande para ser internalizada pela membrana plasmática da célula. Isso quer dizer que ela vai ser internalizada por uma proteína de membrana, tá? O que vai acontecer com essa glicose, então, ela será internalizada por essa proteína de membrana e ela entra na célula. Quando a molécula de glicose entra na célula, a célula gasta um ATP. Oxente, professor, mas o objetivo não é produzir ATP? É, turma. Mas essa fase ela é chamada fase de investimento. Então imagine que o meu pincel, minha caneta é a molécula de glicose. Nesse momento, a célula gasta um ATP para que o fosfato do ATP se ligue nessa molécula de glicose, tá? Então, o ATP é adenosina trifosfato. Ela tem 3 fosfatos. Um desses fosfatos vai ficar armazenado na molécula de glicose. É isso que a imagem da tela está mostrando para você. Ó, o primeiro passo é a conversão do ATP em um ADP. Ou seja, eu gastei uma moeda energética. E esse fosfato ficou aqui, ó.
ficou aqui na glicose, tá? Para que isso? Para que a molécula de glicose não possa retornar ao meio externo novamente. Então, quando ela entra na célula, ela ficou presa na célula. Pessoal, agora eu quero que você perceba que esse passo, ele está acontecendo aqui, ó, no citoplasma. Citoplasma, tá? Não tem mitocôndria, esqueça a mitocôndria nesse momento, aqui é a mitocôndria. Um ATP foi gasto, então um fosfato inorgânico ficou com essa molécula de glicose que tem 6 carbonos. Concordam comigo que do ponto de vista de isometria, essa molécula ela está desbalanceada? Ou seja, aqui a molécula de glicose, ela ganhou um fosfato aqui. Ela não está mais simétrica. O que é que a célula faz então? Ela gasta mais um ATP, tá? Um ATP para que o outro fosfato fique na outra ponta da molécula de glicose. Agora, nesse momento, a molécula ela passa a se tornar simétrica. Observe que a molécula de glicose, ela agora é chamada de frutose 1,6-difosfato, porque tem um fosfato no carbono 1 e tem um fosfato no carbono 6. Mas veja, a molécula está simétrica. E para que a célula está gastando ATP para deixar a molécula de glicose simétrica? Turma, ela está fazendo isso para que ela possa clivar essa molécula de glicose através de uma enzima. Como ela fica balanceada, agora a célula pode clivar essa molécula em duas moléculas com 3 carbonos. A glicose tinha 6 carbonos inicialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ela é transformada em duas moléculas de 3 carbonos cada. O que vai acontecer agora é que essa molécula de 3 carbonos, ela ganha um fosfato inorgânico. Olha que interessante. A célula não vai ficar gastando ATP à toa. De início, ela utilizou um fosfato que veio do ATP, ou seja, um fosfato orgânico, porque a molécula de ATP é uma molécula orgânica. Só que agora a célula vai utilizar um fosfato não de um ATP, que é uma molécula orgânica, mas sim um fosfato de uma molécula inorgânica. Então, portanto, a gente chama esse de fosfato de fósforo ou fosfato inorgânico. Então, um composto de 3 carbonos ganha um fósforo inorgânico e o outro composto de 3 carbonos também ganha esse fósforo inorgânico. Agora, o X da questão, turma, está aqui, ó. Nesse momento, uma molécula de NAD+, ele chega e ele é reduzido, ou seja, ele ganha elétrons dessa molécula de 3 carbonos. Ele é reduzido a quem? A um NADH com 2 elétrons. Essa molécula reduzida, ela rouba elétrons e rouba um hidrogênio, ou seja, o NAD é transformado em NADH. Essa outra molécula, a mesma coisa, o NAD ele chega e é transformado em NADH, levando também 2 elétrons. Então, para recapitular e ninguém se perder, a molécula de glicose com 6 carbonos, ela entra na célula, a célula investe um ATP. Portanto, essa molécula de glicose, através da enzima hexoquinase, ela ganha um fosfato. Como a molécula fica desbalanceada, a célula ela gasta um outro ATP, de modo que adiciona também mais um fosfato na outra ponta. Agora, a glicose é chamada de frutose 1,6-difosfato. Nesse momento, a célula ela percebe que a molécula de glicose está balanceada, ela está um isômero e, portanto, a molécula ela é clivada, ela é quebrada no meio, de modo que 3 carbonos ficam de um lado com um fosfato e 3 carbonos ficam do outro com um fosfato também. Nesse momento, um fosfato inorgânico entra na reação desse lado e outro fosfato inorgânico entra na reação desse lado também. Ou seja, a molécula ela está ficando simétrica novamente. Ó, tem um fosfato aqui e um fosfato aqui. Antes disso, uma molécula de NAD chega e é reduzida a NADH. Do outro lado também, uma molécula de NAD chega e é reduzida a NADH, que está levando também 2 elétrons. Agora perceba, turma, que essa molécula de 3 carbonos, ela está simétrica novamente, porque ela ganhou um fósforo inorgânico, tá? Ou seja, nesse momento, nós podemos remover esse fosfato daqui e esse fosfato daqui. Ou seja, chega um ADP e remove esse fosfato, chega um ADP e remove esse fosfato também. Ou seja, duas moléculas de ADP são convertidas em duas moléculas de ATP. Olha aqui a célula já recuperando o investimento de ATP que ela fez. Olha aqui na glicólise a célula já produzindo ATP. Do outro lado a mesma coisa. Esse fosfato é removido e esse fosfato é removido. Ou seja, duas moléculas de ADP são convertidas em duas moléculas de ATP. Turma, nesse momento, quantos ATPs foram produzidos? Tenho 2 aqui e 2 aqui. Eu produzi 4 ATPs. Mas, pessoal, quantos ATPs nós gastamos? Ó, gastamos um aqui em cima e outro. Ou seja, produzi 4 ATPs. Como eu gastei 2, eu vou ter um saldo líquido de 2 ATPs produzidos na glicólise. E o mais importante, além do ATP, a glicólise produziu o quê? Ó, um NADH e outro NADH aqui. Então eu tenho duas moléculas de NADH. E, além disso,
A molécula de glicose, que tinha 6 carbonos inicialmente, foi quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos e depois essas 2 moléculas de 3 carbonos viraram o quê? Também 2 moléculas de 3 carbonos, chamadas de ácido pirúvico. É bem comum vocês ouvirem ácido pirúvico ou piruvato, porque na verdade esse ácido pirúvico, em meio aquoso, ele vira piruvato, tá? Então se eu falar daqui pra frente piruvato ou ácido pirúvico, eu tô me referindo à mesma coisa. Mas o que eu quero que vocês percebam é que a molécula de glicose com 6 carbonos virou 2 moléculas com 3 carbonos cada. Que moléculas são essas? São os piruvatos. Além disso, a molécula teve como saldo 4 ATPs. Quantos ATPs líquidos? 2. Quantos NADH foram produzidos? 2 também. Tá bom? Então aqui está o resumo. Ó. A molécula de glicose passa por várias fases para ser convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico. A gente viu daqui uma, daqui 2. Uma glicose tem 6 carbonos. Quantos carbonos tem cada ácido pirúvico? Tem 3 carbonos. Fechou? Saldo, quantidade de ATP produzido foram 4, menos 2 que foram investidos, aqui 1, 2 investidos, temos 2 ATPs. Esses 2 ATPs são poucos, tá, turma? É muito pouco. Quantos NADH foram produzidos? Foram produzidos 2. Quantos ácidos pirúvicos? 2. Esse é um processo muito rápido, tá? E agora, o piruvato, esses 2 piruvatos que foram produzidos, eles serão direcionados para o ciclo de Krebs. Lembre-se que esse processo está acontecendo no citoplasma. E agora, os ácidos pirúvicos serão enviados para dentro da mitocôndria, assim como o NADH que foi produzido aqui e o NADH que foi produzido aqui também. Eles serão enviados para dentro da mitocôndria. Se esse processo não vai para dentro da mitocôndria, vai haver um outro processo de produção de energia chamado fermentação, que a gente aborda em uma aula seguinte, tá? Então aqui foi a glicólise. Vamos entrar agora dentro da mitocôndria para continuar esse processo de quebra da molécula de glicose, para continuar esse processo de oxidação, ou seja, estamos desmontando essa molécula de glicose. Até então desmontamos ela em 2 ácidos pirúvicos, tá? E agora vamos continuar desmontando esses 2 ácidos pirúvicos dentro da mitocôndria. Turma, essas 2 moléculas de ácido pirúvico que foram produzidos na glicólise, elas vão ser direcionadas agora para dentro da mitocôndria, tá? Espero que você perceba o seguinte: se eu desenhar aqui uma célula qualquer, nós temos aqui o citoplasma da célula, e dentro da célula nós vamos ter várias mitocôndrias. A mitocôndria tem uma membrana externa, como a gente já viu, e uma membrana interna. Veja, a glicólise produziu 2 ácidos pirúvicos aqui. Esses 2 ácidos pirúvicos são internalizados para o interior da mitocôndria. A glicólise também produziu 2 moléculas de NADH. Essas 2 moléculas de NADH serão internalizadas também para a mitocôndria, tá? E os 2 ATPs líquidos que foram produzidos, eles vão ficar aqui, tá? Esses 2 ATPs. O ciclo de Krebs, ele está acontecendo na chamada matriz mitocondrial. É aqui, ó, no interior da mitocôndria. E é esse ciclo de Krebs que a gente vai entender agora. Assim que o ácido pirúvico entra na matriz mitocondrial, turma, veja, o ácido pirúvico ele tem 3 carbonos. Ele vai perder um carbono. E esse carbono que ele perde, ele vai ser liberado na forma de CO2. Então a primeira coisa que há é a formação de uma molécula de CO2. Olha ele aqui, tá? Nesse mesmo momento, isso tudo está acontecendo de modo simultâneo, tá? Uma molécula de NAD chega e ela é reduzida a uma molécula de NADH, levando os 2 elétrons aqui com ele. Esse NADH, mais para frente, a gente vai ver para onde é que ele vai. Além disso, uma coenzima, uma molécula orgânica, uma coenzima A, que é uma molécula derivada do grupo das vitaminas B, essa coenzima, ela chega e entra nessa reação. Veja, o ácido pirúvico tinha 3 carbonos, ele vira uma molécula de 2 carbonos. E essa coenzima A, essa molécula de 2 carbonos é chamada de acetil, tá? E essa coenzima A, ela entra na reação. Portanto, a molécula que foi formada, ela é chamada de acetilcoenzima A. Fechou? A acetilcoenzima A tem quantos carbonos? 2. Essa acetil-CoA se liga a uma molécula de 4 carbonos, chamadas de ácido oxalacético. Não precisa decorar esse monte de nome. Eu quero que você entenda o processo. Essa molécula de 2 carbonos se ligou a essa de 4 carbonos e, portanto, formou uma molécula de 6 carbonos, chamada de ácido cítrico. Como é o nome do ciclo de Krebs, é ciclo do ácido cítrico. Então veja que interessante. O piruvato chegou, já perdeu um carbono. Esse carbono foi transformado em CO2. Do mesmo modo, chegou o NAD e foi reduzido a NADH, roubando hidrogênio e roubando elétron dessa molécula de ácido pirúvico, que foi-se embora. E no mesmo momento entrou uma coenzima A, formando a molécula chamada de acetilcoenzima A.
de 2 carbonos. Esse acetil-CoA se ligou a uma molécula de 4 carbonos, formou o ácido cítrico de 6 carbonos. Nesse momento, pessoal, mais uma molécula de carbono é removida. Então, o segundo CO2 ele é perdido aqui. Nesse mesmo momento que esse carbono ele é removido, o NAD ele é reduzido a NADH com os 2 elétrons aqui também, tá? Lembra que aqui também já saiu o NADH com 2 elétrons aqui também. Depois, esse composto que tinha 6 carbonos, agora tem 5, perde mais um gás carbônico. E nesse momento também um NAD é reduzido a um NADH com 2 elétrons aqui também. Olha que interessante. Se você parar para pensar, 3 carbonos foram removidos na forma de CO2. Turma, quantos carbonos tinha o ácido pirúvico? 3. Então, no fundo, aquelas 3 carbonos do ácido pirúvico foram todos removidos na forma de CO2. Continuando o ciclo, agora o composto tem 4 carbonos. Perceba que a gente está oxidando essa molécula, ela está perdendo carbonos. Nesse momento, um fosfato inorgânico entra na reação e dela sai a coenzima A. Então, a coenzima A que entrou no início, ela é removida agora. O fosfato inorgânico entra. A gente já percebeu pela glicólise que toda vez que entra um fosfato inorgânico, uma coisa boa vem, né? A gente vai produzir ATP. Veja, nesse momento, uma molécula de GDP, lembra que eu falei no início? Um ADP é uma adenina de fosfato. Agora, um GDP, ao invés de ter uma adenina, essa base nitrogenada, vai ter a base nitrogenada chamada de guanina. Então, veja, é simplesmente uma mudança de base nitrogenada. O que vai acontecer é que esse GDP, ele vai remover esse fosfato que foi internalizado anteriormente e esse GDP vai ser transformado em guanina trifosfato. Esse GTP depois, ele cede esse fosfato para um ADP e o ADP é convertido em ATP. Então perceba que essa moeda energética ela é formada aqui, um ATP que foi originado do GDP. Eu vou limpar aqui para não ficar bagunçado, a gente faz um retorno novamente. Veja só, um NAD foi construído aqui, um NADH, não é isso? Eliminou um gás carbônico, eliminou outro gás carbônico, produziu outro NADH, tá? Lembrando que ele está levando 2 elétrons consigo, cada NADH. Produziu outro NADH aqui com 2 elétrons também, eliminou o gás carbônico. Total de gás carbônico, 3 CO2 foram eliminados, tá? Total de NADH até agora, nós vamos ter 1, 2, 3 NADH, não é isso? A coenzima é liberada, um fosfato inorgânico entra na reação e quando o fosfato inorgânico entra, a gente sabe que vem coisa boa pela frente. Esse GDP é convertido em guanina trifosfato e esse trifosfato vai ser transformado em um ATP. Quantos ATPs nós produzimos aqui no ciclo de Krebs? Um ATP. Olha que interessante, pessoal, aqui agora a flavina adenina de nucleotídeo, pela primeira vez ela aparece. Lembre que anteriormente estava aparecendo o NAD, não é? Agora vem o FAD. E o FAD ele vai ser reduzido a FADH2, ou seja, ele remove 2 hidrogênios dessa molécula aqui, desse composto de 4 carbonos. Estamos então pegando a molécula de ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, estamos removendo carbonos dela, estamos removendo elétrons dela, estamos reduzindo, ou seja, produzindo moléculas de NADH e agora FADH2. Para além do FADH2, por último aqui, mais uma molécula de NAD, ela é reduzida a outra molécula de NADH com 2 elétrons aqui. Então veja, dentro mesmo do ciclo de Krebs, quantos NAD foram produzidos? 1, 2, 3 NADs e um FAD. E um NAD foi produzido antes da molécula, antes do ácido pirúvico, ele entrar no ciclo de Krebs. Aqui está o resumo. O ácido pirúvico ele é convertido em uma molécula de acetil-coenzima A. Tá? Olha aqui, a acetil-coenzima A que tem 2 carbonos. O processo vai ocorrer na matriz mitocondrial. A gente viu que a mitocôndria tem a membrana interna que forma a matriz mitocondrial. Liberam, ou seja, oxida maior quantidade de CO2. Quantos CO2 são liberados? 3 moléculas de CO2. Essa liberação de CO2 é chamada de descarboxilações porque está perdendo carbono na molécula de CO2, tá? Qual que vai ser o saldo? Turma, preste atenção. Esse ciclo de Krebs eu representei somente para um ácido pirúvico. Mas quantos ácidos pirúvicos a glicose gerou? 2. Isso quer dizer que o ciclo de Krebs ele gira 2 vezes. 1 para cada ácido pirúvico. Então observe comigo esse saldo. Quantos ácidos pirúvicos? 2 ácidos pirúvicos e 3 carbonos cada, tá? 3 moléculas de CO2 foram produzidas, não é isso? Só que, como o ciclo gira 2 vezes, esse total aqui, na verdade, será de 6 moléculas de CO2.
Quantos NAD foram produzidos? Nós vamos ter um NADH aqui, outro aqui, 2, 3, 4 NADH. Tá? Como são duas vezes, nós produzimos aqui 8 NADH. Quantos FAD? Nós só produzimos um FADH2 aqui, mas como o ciclo gira duas vezes, nós produzimos 2 FADH. E quantos ATPs? Nós só produzimos um ATP aqui, que foi a guanina trifosfato, que virou um ATP. Isso quer dizer que o ciclo gira duas vezes, nós produzimos 2 ATPs. Veja, mesmo assim, nós produzimos a mesma quantidade de ATP da glicólise. Então a glicólise, como saldo líquido, né, produziu 2 ATPs líquidos e o ciclo de Krebs produziu 2 ATPs. Aí, poxa, mas como que a respiração celular produz muito ATP? Veja, produziu diretamente pouco ATP. Mas olha a quantidade de NADH e FADH2 que nós estamos produzindo. No fundo, é o NADH e o FAD que nos interessa aqui para a produção de energia. Mas eu quero que você olhe globalmente essa reação, volte um pouquinho o vídeo para entender de fato tudo isso que aconteceu, tá? O importante aqui é que nós formamos 8 NADH e 2 FADH2. Dito isso, passamos pela glicólise, pelo ciclo de Krebs. Agora esses NADH e FADH2 vão para onde? Para a cadeia transportadora de elétrons, que é lá onde a brincadeira de fato vai fazer muito sentido. Pessoal, a gente chega na terceira e última etapa da produção de energia. Veja, ela está ocorrendo nas cristas mitocondriais. Novamente eu vou desenhar, eu vou ser chato, que é para você entender. Aqui é a mitocôndria, tá? A mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna. Onde foi que a glicólise ocorreu? Na mitocôndria? Não, ela ocorreu no citoplasma aqui. A glicólise produziu 2 NADH, levando 2 elétrons. Esses 2 NADH foram para onde? Para dentro da mitocôndria, tá? Pronto. Além disso, a glicólise produziu quantos ácidos pirúvicos? 2 ácidos pirúvicos. Ácidos pirúvicos que foram para onde? Também para dentro da mitocôndria, tá? O ciclo de Krebs aconteceu onde? Na matriz mitocondrial. Agora, a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória vai acontecer onde? Nas cristas mitocondriais. Então veja, aqui a matriz da mitocôndria está representada aqui, ó. Esse interior aqui é a matriz mitocondrial. Entre a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria é esse espaço aqui que eu estou mostrando aqui. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Aqui é o espaço intermembrana e aqui é o citoplasma da célula. A terceira e última etapa é a cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa. Primeiro, vamos destrinchar esse nome aqui. Por que é cadeia? Perceba que na membrana mitocondrial interna tem várias proteínas. E essas proteínas estão organizadas em uma cadeia, em série. Por isso que é cadeia. E fosforilação oxidativa nós vamos entender agora. Veja, os NAD e FAD que foram produzidos no ciclo de Krebs, eles chegaram aqui, ó. Olha o NAD aqui, olha o FAD aqui, na matriz da mitocôndria, tá? O que vai acontecer é que o NAD vai se ligar nessa primeira proteína, que não precisa saber o nome da proteína, tá? É o NADH redutase, não precisa saber. E o FAD vai se ligar nessa proteína aqui. Quando eles se ligam nessas proteínas, olhe para o NAD. O que acontece? Ele libera o H+, e volta a ser NAD. Olhe para o FADH2. Ele volta a ser FAD e vai liberar o que aqui? H. Os hidrogênios que ele pegou lá no ciclo de Krebs. Os NADH também estão liberando hidrogênio aqui. Então perceba que a quantidade de hidrogênio nessa região ela vai aumentar circunstancialmente. Nesse mesmo momento que o NAD chega aqui, e o FAD também, eles liberam o quê? Os elétrons. Lembra que quando eu estava mostrando anteriormente, eu sempre desenhei os NAD e o FAD, ó, mostrando esses elétrons? Então, esses elétrons, eles serão doados agora para quem? Para essas proteínas aqui de membrana. O NAD, ele cede elétrons para essa proteína aqui. Esse elétron, pessoal, ó, ele salta entre as proteínas, nessa cadeia de proteínas. Por que é importante que esses elétrons saltem? Porque, veja, para a produção de energia, se não houvesse esse salto de elétron de proteína em proteína, o processo seria muito instável e a célula poderia literalmente morrer por um dano energético. Então a cadeia respiratória ela existe para que os elétrons vão saltando de proteína em proteína para reduzir essa quantidade potencial de energia. Os NADH e o FAD liberam elétrons, esses elétrons vão passando de proteína em proteína até chegar nessa quarta proteína aqui. Quando os elétrons chegam nessa quarta proteína, aqui está muito importante, atenção turma, esses elétrons possuem energia suficiente para fazer com que um oxigênio se ligue aos hidrogênios que estão aqui, ó,
E esses hidrogênios que foram trazidos pelo NAD e FAD também, esses hidrogênios podem se combinar com o oxigênio e formar água. Os NAD e FAD trouxeram consigo oxigênio. Os NAD e FAD trouxeram consigo elétrons. Acompanhe na tela. Esses elétrons são cedidos para as proteínas da cadeia e vão passando de proteína em proteína até chegar na última proteína que tem o que próximo dela? Oxigênio. O que vai acontecer com esse oxigênio? Ele vai se ligar a esses elétrons e vai ter energia suficiente para que esses elétrons, junto com o oxigênio, possam se ligar com o hidrogênio que está ali naquele ambiente, que foi trazido principalmente pelos NAD e FAD, tá? Nisso forma o quê? Água. Uma molécula de O2, por exemplo, ela vai se ligar a hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. O2, então tem dois oxigênios, não é isso? O oxigênio que se liga ao hidrogênio, que se liga a outro hidrogênio. H2O. Ou seja, uma molécula de oxigênio forma duas moléculas de água. E por que é importante isso? Porque o oxigênio foi o último aceptor de elétrons. Nós costumamos falar que ele é o aceptor final de elétrons, porque os elétrons chegam de proteína em proteína e vai saltando até chegar na última proteína, onde ela vai fazer com que o oxigênio se ligue a esses elétrons e se combine com os hidrogênios que estão presentes nesse espaço aqui da matriz da mitocôndria, tá? Formando, portanto, água. Se o oxigênio não fosse o aceptor final de elétrons, o que é que iria acontecer? Os hidrogênios que estão presentes aqui, ó, esses hidrogênios aqui, que os NAD e FAD estão trazendo, iriam ficar livres nessa região. E se o hidrogênio fica livre, aumenta o quê? O potencial de hidrogênio. Turma, em outras palavras, quanto mais hidrogênio livre naquela reação, a acidez dessa região ela aumenta, ou seja, o pH reduz. Então, se o oxigênio não se ligasse aos elétrons dessa cadeia transportadora aqui, não haveria a formação de água, porque o oxigênio não iria se combinar com esses hidrogênios aqui. Se não há a formação de água, esses hidrogênios iriam ficar aqui nessa solução, fazendo com que a acidez dessa região aumentasse. Ou seja, a célula morreria por acidez, turma. Por isso que nós dizemos que o oxigênio é responsável por capturar hidrogênios e elétrons, formar moléculas de água e evitar a acidez mitocondrial. Daí a importância do oxigênio. Perceba que de tudo o oxigênio foi utilizado agora. Na respiração celular, ele vai ser o último aceptor. Todos os passos vão acontecer e esse último passo é justamente a ligação do oxigênio aos hidrogênios trazidos pelos NAD e FAD, formando uma molécula de água. Se essa ligação não acontece, a região fica muito ácida porque a quantidade de H+ que vai sobrar vai ser muita. A região vai ficar muito ácida. Para além disso, perceba que eu não estou falando de ATP nenhum ainda. De onde é que vai haver a formação de ATP? Entendido isso, observe esse próximo slide comigo agora. Vamos entender como essa cadeia transportadora de elétrons forma ATP. Turma, acompanhe comigo que o NAD e FAD liberou H+ aqui, não foi? A gente já está entendendo que está cheio de H+ aqui, que foi importante para a produção de água. Nem todos os hidrogênios que estão aqui serão utilizados para a produção de água, porque tem muito hidrogênio. O que é que vai acontecer? O hidrogênio ele tem carga positiva, não é isso? E o elétron tem carga negativa. Então, o hidrogênio ele será atraído pelo elétron, e antes de se ligar ao elétron, o que vai acontecer com esse elétron que tem carga negativa? Ele pula para a próxima proteína, porque lá no final ele vai ser utilizado para ligar o oxigênio e formar água. Ou seja, o que está acontecendo na verdade é que o elétron está na proteína da membrana e ele atrai o hidrogênio. Quando o hidrogênio vai se ligar nele, o elétron pula de proteína e o hidrogênio é enganado. E o hidrogênio é enganado e ele vai para onde? O hidrogênio ele vai para o espaço intermembrana, ó. Ele salta e fica nesse espaço intermembrana aqui. Olha a membrana interna da mitocôndria aqui. Olha a membrana aqui externa da mitocôndria, tá? A mesma coisa acontece nessas outras proteínas. Veja, quando o elétron passa por essa proteína, ela fica muito eletronegativa, ela atrai o H+, não é isso? E esse H+, antes de se ligar ao elétron, o elétron salta para a próxima proteína e esse H+, ele é enviado para esse espaço aqui. Até que o elétron chega na última proteína, se liga ao oxigênio e forma água. Mas veja, se vocês pararem para pensar, a quantidade de H+ que está se formando aqui ela é muito alta. Nós dizemos que está se criando aqui um espaço cheio de prótons. Aí você pode me perguntar, professor, mas esse próton não tem como voltar para a região de origem, para a região da matriz mitocondrial? Não, porque o próton tem carga o quê? Carga elétrica positiva. Ele vai ser repelido pela membrana da mitocôndria. Então esse H+ que tem carga positiva não pode sair,
para o exterior, porque ele vai ser repelido pelos fosfolipídios de membrana, e eles não podem voltar para o interior, porque os fosfolipídios também irão repelir. Ou seja, os prótons ficam presos aqui e sempre aumentando a quantidade de prótons. O que vai acontecer, turma, é que agora os prótons podem retornar, e aqui muita atenção. Eles vão retornar por onde? Por uma proteína chamada ATP sintase ou ATP sintetase. Turma, ATP, adenosina trifosfato, ou seja, é agora que o ATP será produzido. Veja comigo que quando o H+, mais especificamente 4H+, passam, tá? Quando 4H+, passam pela ATP, ela gira. E quando ela gira, ela tem força suficiente para ligar um ADP a um fosfato inorgânico. Então, 4 ATPs passou, o que é que acontece? A proteína ela gira. E quando ela gira, o ADP se liga ao fosfato e forma uma molécula de ATP. Passou mais 4 hidrogênios aqui, a ATP sintase gira e liga um ADP a um fósforo inorgânico, formando uma molécula de ATP, tá? Então, é assim que a célula vai formando ATP. Então, quanto mais moléculas de NAD e FAD chegam, mais H+ são bombeados para o espaço intermembrana, formando muita quantidade de H+, e mais esses H+ vão retornar para o espaço, girando a ATP sintase e produzindo moléculas de ATP. Turma, aqui foi a cadeia transportadora de elétrons. É assim que nosso corpo produz ATP. Vamos para um saldo final de quantos ATPs foram produzidos? Veja, aqui nós temos um resumo. Na glicólise, nós produzimos, primeiro, uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose, vai produzir quantos? Vai produzir o piruvato, que tem 3 carbonos. Quantas moléculas de piruvato? 2. 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Ou seja, formamos 2 ácidos pirúvicos. Na glicólise, nós produzimos quanto NADH? 2 NADH. Será que você não se lembra? Deixa eu voltar o slide aqui para você rever. Veja, na glicólise, nós produzimos, esse NAD aqui vira NADH1, esse NAD aqui vira NADH2. Então, nós temos 2 moléculas de NADH. E quantos ATPs foram produzidos? 2 ADP forma 2 ATP, 2 ADP forma 2 ATP. Ou seja, produzimos 4 ATPs, mas gastamos 2. Isso quer dizer que o saldo líquido serão de 2 ATPs. Por isso que nós temos aqui 2 NADH e 2 ATPs. Então, glicólise, ATPs líquidos, 2. O ciclo de Krebs, quantos ATPs o ciclo de Krebs produziu? No ciclo de Krebs, nós vamos produzir 1 ATP por ciclo. Cadê o ciclo de Krebs? Olha aqui, o GDP vira GTP, que depois é transformado em ATP. 1 ATP. Como o ciclo gira 2 vezes, porque cada ciclo é para uma molécula de ácido pirúvico, isso quer dizer que o ciclo de Krebs nós vamos produzir 2 ATPs líquidos. Agora vamos à somatória dos NAD e FAD. Quantos NAD e FAD foram produzidos? Na glicólise, 2. Antes do piruvato entrar no ciclo de Krebs, cadê ele? Aqui, foi produzido 1 NADH. Só que são 2 piruvatos, portanto, 2 NADH. 2 com 2, 4, não é isso? Quantos NADH foram produzidos no ciclo de Krebs? Se a gente voltar aqui, nós vamos ter aqui 1, 2, 3 NADH no ciclo de Krebs com 1 FADH2. Isso quer dizer que, como o ciclo rodou 2 vezes, 3 vezes 2 dá 6 NADH produzidos aqui. E quantos FADH? Foi produzido 1 FADH, mas como o ciclo de Krebs ocorre 2 vezes, nós produzimos 2 FADH. Isso quer dizer que nós temos aqui 6, 7, 8, 9, 10 NADH. Quantos FAD? 2 FADH2 foram produzidos. Agora, como é que a gente faz a conta para saber quantos ATPs tudo isso vai dar? Turma, geralmente, uma molécula de NADH vai produzir 2 vezes 5 ATPs. Por que isso? Agora aqui, eu vou abrir um parêntese, que é um pouquinho complexo, só para você entender isso, e eu prometo que eu já volto para cá. Vou voltar ao slide, eu quero que você preste atenção na seguinte coisa. Eu falei para vocês que 4H+ vão passar pela ATP sintase, não é isso? Para produzir um ATP. 4H+ passa pela ATP sintase para produzir um ATP. Só que uma molécula de NADH tem potencial de levar quantos H+ para esse espaço intermembrana? Tem potencial de levar 10H+. Isso quer dizer que de 10H+ que estão aqui, que foram liberados pelo NADH, quantos vão produzir ATP? 4 vai passar, então 4 vai produzir um ATP. Beleza, passou 4 e produziu um ATP. Mais 4 vão passar de onde, professor? Desse espaço para cá, para esse espaço para cá. 4 passou, produziu quantos ATP? 1 ATP. Sobrou quantos para completar os 10? 2. Então, 2H+ vai produzir quantos ATP? 0,5 ATP. Ou seja, 1 mais 1 e 0,5 dá 2,5 ATP
produzido por molécula de NADH. O FADH, ele transmite menos H+ para o espaço intermembrana. Portanto, o FADH2, ele vai liberar menos H+ para o espaço intermembrana, consequentemente vai produzir menos ATP. Quantos ATPs o FADH mais ou menos produz? Ele produz 1,5 ATP. Isso quer dizer que nós produzimos 10 NADH vezes 2,5 ATP. Isso vai produzir quantos ATPs? 25 ATPs. Nós produzimos 2 FADH2 vezes 1,5 ATP, que é a quantidade de ATP produzido por cada FADH2, significa que nós produzimos 3 ATPs. Então, na cadeia respiratória ou na cadeia transportadora de elétrons, quantos ATPs nós produzimos? 28. Mais 2 ATPs produzidos na glicólise, ATP líquido, 28, 29, 30, mais 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs, 31, 32. Então, o total por molécula de glicose, nós vamos ter 32 ATPs produzidos. É muita energia, tá? Veja, se o oxigênio não está presente, nós vamos seguir uma outra via que é chamada de fermentação. Por isso que ela está aqui nesse slide, ó. O oxigênio não está presente, nós seguimos a fermentação. Só para adiantar para vocês, sabe quantos ATPs são produzidos na fermentação? 2. Então veja a diferença. Quando nós utilizamos oxigênio, nós produzimos 32 ATPs. Quando nós não utilizamos oxigênio, produzimos somente 2 ATPs. Turma, para finalizar, uma curiosidade bastante interessante que cai muito na questão do Enem é a seguinte. O que acontece quando o H+ do espaço intermembrana passam por uma outra proteína, geralmente a termogenina, ao invés de ATP sintase? O que é que vai acontecer? O que é que eu estou falando nisso aqui? Isso aqui, ó. Se esse H+ que está aqui passa por uma outra proteína que não seja ATP sintase. Por exemplo, pode ter uma outra proteína aqui, chamada termogenina. Se esse H+ passar por essa proteína aqui, o que vai acontecer? Se não está passando pela ATP sintase, significa que a quantidade de ATP produzida será menor. E como esse H+ está voltando para a matriz da mitocôndria por uma outra proteína, que está aqui, o que é que vai acontecer? Ele aumenta a produção de calor. Então o corpo, ao invés de produzir ATP, ele aumenta a temperatura, porque está produzindo calor. Isso é muito comum, principalmente em bebês, que inicialmente tem que manter a temperatura corporal muito estável. Então muitas vezes, nos bebês, ao invés de produzir muito ATP, aquele H+ não passa pela ATP sintetase ou ATP sintase, mas sim passa por uma proteína chamada de termogenina, produzindo calor. Isso é comum também em animais que fazem hibernação. Agora, uma notícia muito triste que aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial é a seguinte: o que acontece quando a célula entra em contato com o gás cianeto? Veja, o cianeto, ele compete diretamente com o gás oxigênio. Então, ao invés do oxigênio ser o último aceptor desses elétrons que estão vindo para cá, o que vai acontecer é que o cianeto ele vai bloquear o gás oxigênio e o cianeto vai se ligar a esses elétrons. Mas, turma, se o gás oxigênio não se liga aos elétrons, não há formação de água. E se não há formação de água, significa que esses H+ ficarão acumulados nesse espaço intermembrana. Concorda comigo? Se o H+ está acumulado aqui, o que é que acontece? Você já sabe. Quanto maior a quantidade de H+, mais ácida a reação fica, mais ácida a solução fica. Isso quer dizer que a célula vai morrer por acúmulo de acidez, acúmulo de íons H+. Foi isso que aconteceu principalmente na Segunda Guerra Mundial, nas câmaras de gás e tudo mais. E também aconteceu na Boate Kiss. Não sei se vocês sabem, mas aquele acidente onde a boate começou a pegar fogo, o isolante térmico da boate liberava gás cianeto. E agora você percebe que o cianeto interfere diretamente na cadeia transportadora de elétrons, competindo com o oxigênio e evitando a formação de água, aumentando, portanto, a quantidade de H+ presente ali na matriz mitocondrial. Turma, aqui eu finalizo a aula. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro. Se você chegou até aqui, eu acho que você conseguiu compreender mais ou menos como a aula funciona, tá? O que é que eu vou fazer? Vou resolver agora 2 questões do Enem para ver como esse assunto cai, tá? Espero de coração que você possa acertar essa questão. Se você ainda estiver em dúvida, volta um pouquinho a aula, bota na velocidade 2 e assiste novamente a aula. Vamos resolver essa questão? Vamos lá. Enem 2013. Olha o ano, hein? Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas, que moléculas são essa, turma? A glicose. São transformadas e justamente com o oxigênio são produzidas CO2 e água. A gente acabou de ver isso. Liberando ATP. Na espécie humana, o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é: qual o papel da mitocôndria no gameta masculino? Turma,
simplesmente fornecer energia para que o gameta masculino possa movimentar o seu flagelo. Perceba que de todas as alternativas, a resposta correta está na alternativa E, fornecer energia para a sua locomoção. Veja, uma questão relativamente simples, né? Talvez você nem precisasse da aula de hoje, só saber o funcionamento da mitocôndria. Mas veja o ano, 2013. Agora, olhe uma questão do ano passado, 2022, onde o Enem chegou. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, que foi justamente o que eu acabei de mostrar no slide passado. Olha aqui a termogenina, não é isso? Uma proteína mitocondrial que impede a chegada de prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Pergunta: em qual etapa do metabolismo energético, ele quer que você entenda tudo do metabolismo energético? Ano 2022. A termogenina interfere. Letra A, glicólise. Turma, onde a glicólise acontece? No citoplasma da célula. Então não tem nada a ver com cadeia transportadora de elétrons aqui. Então a gente elimina isso, tá? B, fermentação lática. Fermentação lática também não passa pela mitocôndria, não passa pela cadeia transportadora de elétrons, muito menos pela ATP sintetase, tá? Letra C, ciclo do ácido cítrico é o ciclo de Krebs. Acontece na mitocôndria sim, mas não acontece na cadeia transportadora de elétrons. E letra E, oxidação do piruvato. Veja, o piruvato ele perde um gás carbônico, ele é oxidado, beleza. Mas antes mesmo de entrar no ciclo de Krebs, como a gente observou. Então essa resposta está errada também. Só sobrou para nós a letra E, fosforilação oxidativa, ou seja, essa proteína termogenina, ela está impedindo o quê? Ela está interferindo onde? Na fosforilação oxidativa, que é justamente o quê? A cadeia transportadora de elétrons, não é isso? Como tem a proteína termogenina aqui, a produção de ATP, ela está sendo, de certo modo, prejudicada, porque os prótons H+, estão passando não pela ATP sintetase, ou sintase, mas sim por essa proteína chamada termogenina, e por isso os ursos ficam com calor e por isso os ursos acordam. Então perceba que o Enem tem se aprofundado bastante e eu espero de coração que você tenha compreendido todos esses passos. Só mais uma coisa para terminar a aula, olhe a fonte que o Enem tirou essa questão. Essa fonte, pessoal, é justamente a fonte que eu estou utilizando para preparar essas aulas de vocês, tá? E é por isso que eu tenho certeza que uma questão do Enem vai sair da aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. É uma aula densa, poucas pessoas vão assistir essa aula do início até o fim, tá? Mas se você chegou até aqui, parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã. Eu desejo muita sorte para você nesse Enem. Só vou te pedir uma coisa, que você inscreva-se no canal, se você entendeu, tá? Se você não entendeu, não precisa se inscrever, não precisa recomendar o vídeo. Agora, se tu entendeu, inscreva-se no canal, dá o joinha, que é mais importante de tudo, e manda no grupo da sua turma. Olha, encontrei uma videoaula bacana, esse professor, ele ensina de um modo que eu consegui aprender, isso vai me ajudar bastante, tá? Então eu te peço isso de coração, foi um prazer demais, e volta à aula e assiste novamente, que eu tenho certeza que você vai gabaritar essa questão do Enem. No mais, eu fico por aqui, meu nome é Luiz, um abraço e tchau, tchau.